Olá, tudo bem? Bem-vindos ao 6º episódio do nosso Tu Podes, o nosso podcast sobre transformação. Hoje é um dia muito especial que eu estou aqui com uma convidada que eu já vou apresentar, que é muito especial para mim e também para o tema do nosso podcast. É um convidado que eu tinha há muito tempo convidado, mas a agenda cheia, chique, viaja, Amazônia, todo quanto é lugar e mundo inteiro. Mas ela veio no feriado, viajou de Florianópolis para cá, só para o nosso podcast. É uma honra te receber aqui. Doutora Ingrid Luckmann, minha amiga, minha paciente, e eu sou paciente dela também. E ela, vou apresentar ela logo, mas obrigado por ter vindo também, né, meu irmão? Tamo junto, Jean, sempre. Doutor Jean. Felizmente, Marcelo não pôde, hoje somos só nós dois. Vamos lá. Antes de tu começar a falar, quero falar bastante, quero te ouvir bastante. Quem é a doutora Ingrid Luckmann? Vocês se conhecem. Ela é a dona do perfil Tudo Sobre Plástica. É uma cirurgiã plástica, graduada em medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina, fez residência médica em cirurgia geral pelo Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, especialização em cirurgia plástica pela UNIG e pelo Hospital de Plástica, ambos no Rio de Janeiro. Tem clínicas em Florianópolis e São Paulo. Ingrid, que prazer te receber, minha amiga. É um orgulho te receber aqui, porque você representa, assim, o perfil do convidado. Você é uma agente de muita transformação e também é passível de transformações também ao longo da tua vida. A gente sabe da tua história, a gente vai explorar isso um pouco. Obrigado. Eu quero que você conte aí um pouquinho sobre você, da tua história, como é que você entrou nessa área, como é que a cirurgia plástica mudou a tua vida. Júnior, é um prazer, primeiro. Júnior, Jean, muito obrigada a toda a equipe do Tu Podes aí. É uma honra estar aqui num feriado, fazendo essa gravação com vocês. Pra gente. E participando desse momento aí muito agradável. E participando desse projeto que é tão interessante. Vocês já fizeram episódios aí maravilhosos. Eu acho que o pessoal está adorando, né? E é uma honra eu estar aqui e poder contribuir um pouquinho com esse projeto de vocês. Muito obrigada. Então, Júnior, pois é. Mas aí agora o Jean, acho que o Jean quer falar alguma coisa. Não, seja bem-vinda aí, é um prazer, né? É a primeira mulher no Tu Podes, tem que ficar... Que honra. Claro, né? Não é um podcast macho tóxico. É um podcast que a mulher é valorizada. Claro que é sempre... Apesar de que a minha personalidade, olha, muita gente fala que eu tenho muito masculino na minha personalidade. Sim, também. É igual a minha mulher. Ali eu tenho que ter testosterona lá em cima. Então, é isso aí. Mas então, Júnior, então falando um pouquinho assim da cirurgia plástica, né, como tu já me perguntou ali, como que eu entrei nesse mundo da cirurgia plástica, né? Então, lá atrás, quando eu comecei a minha faculdade de medicina, eu, de cara, nas primeiras fases, eu já percebi que eu não ia querer fazer uma especialidade clínica, que eu só ficasse no consultório, vendo o paciente clinicamente. Eu sempre, desde pequena, eu tive muitas habilidades manuais. Eu era boa de desenho, de qualquer coisinha pequena e delicada, assim. Eu sempre tive esse talento, assim, esse dom com pequenas habilidades manuais. Artesanato, E assim, essas coisas. coisinhas pequenas. Eu sempre fui muito detalhista, assim, isso desde que eu era criança. E já no começo da faculdade eu já percebi assim, a minha área é cirúrgica. Eu não sei, assim, se de repente alguma área clínico-cirúrgica, como de repente um oftalmo, até ortopedia, né, Jean, também, clínico-cirúrgica, ou se seria cirurgia 100%. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu um evento, eu estava na terceira fase da faculdade, que foi que eu realizei um sonho meu, que era colocar uma prótese de mama. E que naquela época não era tão comum no meu meio, pelo menos ali. As meninas da faculdade ali, pelo menos da Universidade Federal de Santa Catarina, que muitas vezes não são pessoas que tinham muito poder aquisitivo, né? Mas a minha mãe, com muito esforço, percebeu que esse era o meu sonho. E naquela época era um sonho, assim, que não era tão acessível a todo mundo. Mas eu realizei. E aí, minha personalidade simplesmente mudou, assim, depois de eu era uma pessoa mais introvertida, tímida, não era, assim, popular, eu não era muito sociável, né? Mas depois que eu realizei esse meu sonho de colocar uma prótese de mama, eu mudei completamente. Floresceu, assim. assim. Simplesmente, assim, desabrochei realmente. Desabrochou, Isso era, assim, depois de... Sei lá, eu tinha já 22 anos ou 21 anos quando eu coloquei. Achei que tava falando
18, não, eu entrei 17, na faculdade 18. com 19, coloquei com 20, 21, 20, 21. Então, assim, já tinha passado da adolescência e tudo mais, né? Mas a adolescência minha praticamente foi só estudando, enfim, aquela coisa de médico que a gente é aquela obrigado correria. né? Mas, enfim, e aí, a partir daí, e unindo esse meu deslumbramento com a cirurgia plástica pelo que ela me proporcionou psicologicamente e socialmente, enfim, associado a isso, eu iniciei ali a partir do segundo ano, na quarta, quinta fase, as matérias, as cadeiras de técnica cirúrgica, onde a gente ia para o laboratório, aprender a dar ponto, enfim. E aí eu me apaixonei por aquilo. Então, assim, casou perfeitamente. Então, a minha paixão pela cirurgia plástica, pelo que me transformou pessoalmente, com as minhas habilidades manuais que eu me descobri cirurgiã ali mais ou menos na quarta, quinta fase da faculdade. Então, a partir dali, eu pensei, não, é isso que eu quero para minha vida. Só que eu tinha uma limitação, assim, uma crença limitante, na verdade, hoje em dia eu vejo. Que, naquela época, essa profissão era predominantemente masculina. Em Florianópolis, tinha uma cirurgiã plástica mulher. É mesmo. E Você fala aí... naquela época, mas pelo amor de Deus. Não, Você tá falando 2006, eu me formei 2005. em 2006, então... Isso foi ontem. Mas é recente. Na ortopedia não é diferente, viu? Nessa questão. Naquela época também não tinha mulher. Hoje em dia até tem mais. Tem mais. Mas, assim, tinham muito poucas mulheres, assim. Inclusive, quando eu... até na minha residência, alguns anos depois, poucas mulheres nos congressos de cirurgia plástica, por exemplo. Então, quando eu ainda estava na faculdade, assim, eu não tinha exemplos femininos dentro da cirurgia plástica. Mas eu falei, não, mas é isso que eu quero e vou seguir esse caminho. Então, eu sabia que eu ia ter que passar por uma residência de cirurgia geral, que é também predominantemente masculina e muito... a gente estava falando aí um pouquinho antes até do podcast sobre isso, assim, a residência de cirurgia geral e de ortopedia são duas residências que realmente forjam a pessoa para situações muito estressantes na vida, porque... A gente sofre assédio. Hoje em dia a gente olha para trás e a gente vê, né? Que agora tá na moda, todo mundo... Mas assim, a gente sofre assédio moral, a gente tem que obedecer uma hierarquia, né? Que é ferrenha. Então, assim, é uma rotina militar, até pior que militar, não sei, mas assim... Dependendo do lugar. Eu lembro de épocas ali que eu ficava no hospital 96 horas. Eu grudava um plantão no outro ali, quando eu era R1, que é o pior ano, assim. Enfim... e aí, mas resolvi passar por isso, por essa residência de cirurgia geral, porque eu sabia que era uma etapa importante e imprescindível, até para eu ter uma boa base cirúrgica, para depois eu me tornar uma boa cirurgiã plástica, porque a gente não pode pular etapas, nunca, né? Isso não estou falando só da medicina, né, Júnior? O que acontece na odontologia, né? E outras áreas invadindo também. Exemplo é dentista se formando para ser harmonizador. Antes de entender o que é uma cárie. Isso não existe. E além da sobrecarga, né, Ingrid, você lidar com trauma. Então, a cirurgia geral e a ortopedia, você está prontamente esperando chegar um trauma. Então, você já se prepara para isso. E isso vem sobrecarregando, principalmente no R1, cara. Eu lembro, eu tinha que pular o portão, o muro do hospital para chegar cedo, porque senão não dava tempo de terminar a visita. Tantos pacientes que tinham. Ainda mais eu fiz em São Paulo, fiz um dos Hospital Estadual de São Paulo, trauma um atrás do outro. Quando você sentava no sofá, você escutava o resgate chegando, aí você ficava torcendo, ou é ortopedia ou era cirurgia geral. Mas sempre, porque o clínico ele fica para receber, né? Faz estabilização ali e já tem que chamar. Só que ainda eu acho que a residência de cirurgia geral ainda é mais difícil que a da ortopedia. Você acha? Eu acho. Não sei. Eu acho que depende do serviço, talvez, não, mas assim, eu acho... Eu ia fazer geral, tá? Pau ali. Eu ia fazer geral. No internato, fiquei com uma dúvida, assim, porque eu também, desde a minha infância, eu tinha essa habilidade. Então, quando eu entrei na medicina, eu comecei a fazer de secar cadáveres, fazer pontos, sutura. Eu ajudava os colegas, fazia trabalho para os colegas, porque eu sempre tive essa facilidade. Então, chegou um momento ali, no 5º ano de medicina, eu falei, e agora? Ou é geral... ou é ortopedia. Só que tive um médico, que foi um amigo meu, que me tratou na ortopedia. E eu fiquei, mas numa dúvida, assim, porque eu queria fazer cirurgia torácica.
Falei, cara, eu adorava trauma. Que tem Falei, muito a ver com a ortopedia. Sim, que tem muito a ver com a ortopedia, né? Salvar a vida, chega um trauma ali, você tem que drenar, tudo aquela coisa. Mas aí eu comecei a observar o tanto que o pessoal da geral sofria. Falei, meu Deus do céu. Porque chamava o ortopedista uma vez, a geral 2, 3. Falei, não é isso, eu acho que eu vou por ortopedia. Quando eu entrei na ortopedia, era totalmente diferente do que eu imaginava. Porque na geral ainda você vê apendicite, no dia a dia, ortopedia não. Né? Você passou com ortopedia na faculdade, você não vê quase nada. Parece que é outra faculdade, Júnior. É outra faculdade. Você entra assim, parece que os caras estão falando grego. Falei, e agora? Aí passei muito de também. mecânica, né? De física. Oi, Ingrid. E depois disso, além de passar por tudo isso, antes de se tornar cirurgião plástico, tem a prova de título, né? Então, que é uma das coisas. Aí fiz a residência em cirurgia geral aqui na UHU da UFSC, em Florianópolis, e fiz 3 anos de residência em cirurgia plástica no Rio de Janeiro, que foi uma experiência absolutamente maravilhosa. Foram 3 anos maravilhosos da minha vida, mas eu optei por voltar para Florianópolis, morar na minha cidade natal e aqui desenvolver minha carreira. E aí, mas claro, antes de começar a atuar, a gente tem que fazer uma prova de título, né? E aí... todas as matérias de cirurgia plástica estética e reconstrutiva, a gente tem que estudar e se preparar para essa prova. E aí você obtém o título de especialista em cirurgia plástica. E aí, 2 anos depois desse título de especialista, dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, você pode apresentar um trabalho que também passa por uma comissão julgadora. E aí você, mostrando alguma cirurgia que você esteja, né? Alguma técnica que você esteja executando, enfim. E aí você obtém, se você passar nessa prova, você obtém o certificado de membro titular da sociedade. Então, é um grau acima. Sim. Então, eu prontamente também recebi o certificado de membro titular, que é o mais alto dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E, desde então, estou em Florianópolis e construindo minha carreira. Para quem não entende, cara, o título é o auge da carreira. E você não entra nos grandes centros sem o título. Então, não basta fazer só medicina, 6 anos, mais 3 anos de geral. Na sua época era 2 ou 3? Eram 2 anos 2 de cirurgia anos, geral, né? Agora já acho são 3. que são 3, né? Mais 3 anos de 3 cirurgia de plástica, mais o título. Então, é igual a ortopedia, né? São E aí que eu digo, e aí só pra gente já pegar o gancho, que a gente tava falando de pular etapas, de pular degraus, né? Tem muita gente, hoje em dia, até fica um alerta aí pra quem tá assistindo, porque eu recebo muitos pedidos, assim, de estudantes de medicina, ou de residentes, ou pessoas que estão querendo escolher carreira e tal, que me perguntam como é que foi minha trajetória, né? E muitas vezes eu não tenho essa oportunidade de falar com tanto detalhe, né? E aqui tá sendo uma excelente oportunidade, por isso eu agradeço a oportunidade. Mas... Então, fica esse alerta para essas pessoas que estão começando, porque, assim, não existe pular degraus, pular etapas. Se você lá na frente quer ter uma boa base de você saber tratar um paciente, uma complicação que vem apresentar, né, o seu paciente, você tem que ter a base cirúrgica e a base da medicina, né? Sim. Então, você tem que fazer uma boa faculdade, você tem que estudar tudo para você ter uma boa base. Você não precisa saber detalhamento, estar sempre super atualizado em todas as áreas da medicina. Não, se você me der um assunto de cardiologia agora, talvez eu não saiba mais, né? Indicar a melhor situação, a melhor resolução daquilo. Mas a minha base me deu uma certeza de que eu consigo resolver pelo menos o básico para depois a pessoa procurar um especialista. Então, é muito importante. Hoje em dia, eu vejo assim que a gente só atinge os maiores degraus se você vai passo a passo. Ô, Ingrid, e tem uma máxima que é a precisão e velocidade que o machado corta uma árvore depende do tempo que ele foi amolado. Então, é um alerta para todos os pacientes que procuram dentistas, médicos, procurem o currículo desse dentista. Não procure só o Instagram. Nós temos Instagrams, o dela é muito mais evoluído, assim, no sentido do engajamento, mas nós temos Instagrams atraentes. Mas por trás disso, tem muita ciência, tem muito estudo, tem muita relação. Uma trajetória, né? Você falou ali da tua experiência sendo forjada ao fogo ali na residência. Eu passei por algo similar, mas foi no mestrado, e talvez a gente estivesse ali em 2005, 2006 na UFSC, talvez estudando ali frequentando o CCS. No CCS ali. Que é o Centro de Ciências de Saúde. Isso.
E é engraçado, você fala que na tua época, assim, as meninas não colocavam silicone, mas depois, as jovens estão sim. colocando, tô Sim. colocando. Mas enfim, eu passei por experiência similar no mestrado, porque eu fiz meu mestrado ali com o professor Baratieri, que é meu mentor, fui lá por causa dele, enfim. E eu peguei o período do mestrado mais militar possível. Você tinha a escolha de se submeter, né, a ler tantos livros, a dar aula para graduação, e o professor te parar na hora ali e falar, tá uma merda isso aí, na frente de toda a graduação, e você é um moleque de 23 anos ali. Então, isso foge a gente para qualquer situação, fora o conhecimento científico. E às vezes né? uma pessoa que está moldando a sua personalidade, ainda tentando se firmar, assim, pensando, nossa, preciso ser 100% certo, minha carreira depende disso, etc, etc. E levar uma paulada dessa do professor na frente de todo mundo. Você tá ali, ó. E tem muita gente que desiste, tá? Muita menina saía chorando. Nossa. Eu me motivava, assim. Inclusive, quando eu não era criticado com força, eu achava, pô, o pessoal não tá ligando para mim, eu sempre gostei das críticas, isso me move, né? Então é importante para todo mundo saber, né, o nível científico da doutora Ingrid e o que ela mostra hoje, é alegre, com a linguagem tranquila, Informal, leiga, mastigada para o leigo, não é um sinal de futilidade, e sim de muito embasamento, né? Porque o de mais segurança difícil... no que se está falando, né? Porque... Segurança, tem que falar a coisa certa. O mais difícil é você simplificar algo complexo, que é o que você faz, é o que eu tento fazer. Mas é muito fácil você complicar algo simples. Então, vejam o currículo do seu dentista. Um outro ponto que eu queria... E do seu médico. Outro ponto que eu queria abordar contigo, que é muito importante, que o nosso podcast fala de transformação, que a gente faz nos nossos pacientes e a transformação que a gente recebe. Você falou de como o seu sonho de colocar a prótese de silicone ali quando você tinha 18, 19 anos, impactou a tua vida. Né? E a gente sabe que a busca pela estética está no nosso DNA. Né? Isso vem lá de Pitágoras, antes de Cristo, 530 antes de Cristo, eles queriam entender o divino expresso na matéria. Por que uma pessoa era atraente? Porque eles sabiam, no conhecimento da época, que aquela pessoa bonita, que eles sentiam atração, estava mais próximo da obra do divino, mas está mais próximo de Deus. Isso dali saíram princípios estéticos que são estudados, arquitetura, cirurgia plástica, odontologia. Então, não é futilidade buscar a estética. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência tua, não, como paciente. Como lá com 18 anos, a prótese de silicone mudou a tua vida e também, ou talvez, outros procedimentos que você tenha feito, porque é muito importante você ser paciente e tratar isso também. Então, tem uma frase bem icônica assim, do professor Pitangui, que ele fala assim, que a beleza ela é muito difícil de definir, mas muito fácil de identificar, né? Assim, você não sabe dizer o que é a beleza, né? A gente não sabe dizer, mas você sabe quando você encontra, né? Seja numa flor, seja no rosto de uma pessoa, seja num corpo. Então, a cirurgia plástica... Inclusive, uma frase que eu li recentemente, que eu adorei, assim. A cirurgia plástica, ela dá forma à alma. Então, assim, muitas vezes uma paciente envelhecida, né, que tem alguns sinais já de envelhecimento e ela não se sente daquela forma, ela procura a cirurgia plástica, os procedimentos minimamente invasivos, enfim, para recuperar, para se rejuvenescer, para obter um rejuvenescimento ali na sua face, para transmitir o que a sua alma está querendo falar para o exterior, né? Que bonito e que não preciso isso. No sorriso isso, né? É a mesma coisa. Então, exatamente. Eu acho que tudo está integrado, né? Tudo muito integrado, bonito, assim. E aí, ali, é aquilo que eu falei, né? Quando eu coloquei a minha prótese, o que eu senti, assim, foi uma transformação não só do meu corpo, mas como do meu psicológico, da minha forma de me relacionar com as outras pessoas, enfim. E aí, eu queria poder entregar isso para as minhas pacientes também. E diariamente no meu consultório eu escuto histórias maravilhosas das minhas pacientes, né? De transformações. Então, assim, às vezes o paciente chega lá no meu consultório porque está precisando melhorar a sua autoestima, porque descobriu a traição de um marido.
E aí chega lá, ela precisa muito mais de, às vezes, um apoio, um amparo psicológico meu ali, às vezes. Uma conversa. E a gente precisa saber identificar isso, porque às vezes a paciente nem está no melhor momento para se submeter a um procedimento cirúrgico. E você tem que saber identificar aquilo ali, né? Então, o professor Pitangui, mais uma vez, vou parafrasear ele de novo. Ele fala que o cirurgião plástico é um psiquiatra com bisturi na mão. Né? Isso é muito legal, porque realmente a gente está ali com bisturi e a gente transforma vidas. Então, tem inúmeras histórias, até de crianças, assim. Eu tenho uma história muito, assim, que eu sempre falo. Uma mãe levou um menino para fazer, de 5 aninhos, já tem alguns anos. 5 anos o menino, ela levou no consultório para fazer autoplastia. Ela achava que o menino estava precisando fazer autoplastia, que ele tinha orelha em abano. E aí ela me falou assim, doutora Ingrid, o que acontece? Ele tocava piano na escola, se apresentava no palco e ele começou a parar de querer se apresentar, ele começou a ficar tímido, começou a ficar introvertido, não queria mais brincar com os amiguinhos na hora do recreio. E triste. Desde que os amiguinhos começaram a chamar ele de Dumbo e todos os bullying mais que podem acontecer aí. E aí, ele entendeu, a gente explica, 5 aninhos, tá? Ele se submeteu à cirurgia... 5? Assim, a partir dos 5 anos a gente pode fazer autoplastia já. Eu imaginei ele mais adolescente. Não, eu explico 5 anos de idade. Então, eu conversei bastante com ele, falei como é que seria o processo transoperatório, pós-operatório, que ele ia ter que obedecer o que a mamãe e a titia Ingrid iam falar e tal. Muito bem, ele queria tanto melhorar aquilo ali nele, que ele com 5 anos de idade, ele teve a maturidade de suportar esse período todo aí de trans e pós-operatório. E assim, menos de um mês depois do pós-operatório, o menino voltou a tocar piano no palco. Olha, mas do colégio. Maravilhoso. Tipo assim, olha só, transformador. gente. É maravilhoso. Mas de certo modo, né, Júnior, a Ingrid como cirurgiã plástica, você como dentista, eu como ortopedista especialista em dor, nós tratamos a dor do paciente. Né? E isso é transformador. Você trata a dor do sorriso, ela a dor da estética. E eu também trato a dor da lesão. Então, é transformador de ver o paciente. Eu tenho um caso que eu sempre falo aqui. A paciente, ela vem de fora, chegou no meu consultório com 112 quilos. Né? Com dor crônica, estava na fila de cirurgia. Hoje a paciente está com 78 quilos, super bem. Então, ela aproveita a estrada quando vem para cá, ainda ela sai do consultório e fala, doutor, hoje eu vou parar na estrada para namorar com meu marido. Mudou, transformou, mas é isso. É você, quando você tira a dor do paciente, pode ser na estética, pode ser no sorriso, pode ser a dor da lesão, a dor da alma, né? Você consegue essa transformação. E a gente se transforma junto, né? Com esses pacientes. É um combustível diário no consultório, aquele frio na barriga, né? Eu falo sempre, quando eu dou palestra, assim, eu pergunto, o que você acha que eu vendo ali no consultório? Lentes de contato sem desgaste? O que eu acho que eu vendo? Eu vendo divórcio, eu vendo um novo namorado, uma nova namorada, eu vendo autoestima, eu vendo sexo, porque a pessoa se sente diferente com um novo sorriso, você, porque a pessoa para de sentir dor total, né? Aí a vida se aparece. Muda e para ti é a mesma coisa, né? Então, o nosso papel é muito importante. Eu cada vez me apaixono mais pela odontologia. O meu maior momento na odontologia é quando eu entrego um sorriso. Quando eu entreguei o teu, por exemplo, foi alta exigência. Mas isso é que me motiva a gente, né? E, como eu falei antes, a busca pela estética é algo que está no nosso DNA. Nós temos que se sentir mais bonitos, mais atraentes, para a gente viver esse período aí de 70, 80 anos que a gente está aqui da melhor maneira, né? E a gente falou de espiritualidade e eu puxo lá para a Bíblia. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, você tem que te amar primeiro, bem, para você ter capacidade de amar o próximo. E tudo isso permeia nossas atividades. Isso mesmo. Amar a si mesmo. Você estava falando... Desculpa, só para fechar. Você falou do teu caso. Do teu caso, eu vou falar de um. Como é transformador também, às vezes, a mudança do sorriso, né? Eu tenho um paciente, né? Americano. Eu querendo gastar o inglês com ele. Não falava, não sorria. Ele tinha uma formação dental. Quando ele sorria, o lábio era grosso, ou seja, não esticava. Então, os músculos elevadores do lábio superior dele não funcionavam. O cérebro mandava comandos. Não sorrir porque vai mostrar o dente feio. É assim que acontece, né? Alguns feixes musculares são desligados
por autoconsciência do efeito estético. Da inconsciência, né? A pessoa já começa E a sorrir diferente. E ele sorria assim, né? É. Quem assistia Friends, igual o Chandler, tirando fotos, assim. E depois que eu fiz o sorriso dele, ele tinha face arredondada, tímido, eu fiz um sorriso triangular, com um sorriso irreverente, alegre, extrovertido, um canino um pouquinho mais aberto para dar aquela sensação do canino do predador, que é o homem dominante, que ele queria mais dominância. Ele mudou, começou a conversar, o sorriso dele é fininho o lábio, porque ele estica o lábio. A personalidade dele mudou. Então, a nossa área, ela é muito bonita e, por isso, um dos objetivos do podcast é mostrar isso para o público em geral. E é apaixonante, né? É apaixonante. Cada caso. Cada caso é um caso diferente, né? Aí eu sou obrigada a falar mais um caso aqui, porque claro, tá aqui pra isso. Eu sou obrigada a falar, já que o podcast é sobre transformação, e eu acho que tem tudo a ver com o trabalho de vocês também. Uma paciente recentemente que eu tratei, eu fiz uma frontoplastia nela, que é o avanço capilar aqui, a redução do tamanho da testa, né? Uhum. E assim, a queixa dela, assim, me tocou muito. Eu conheço essa paciente. Porque, não? Infelizmente, eu acho que não. Que eu acho que fez contigo. Acho que não. Pode ser, não sei, mas não, acho que essa não. Tá. Mas a queixa dela, no começo, ela falava assim pra mim, ela assim, doutora Ingrid, a única coisa que eu quero ter é liberdade. Por quê? Ela batia uma selfie, ela cortava a testa aqui em cima. Ela saía, ela tinha que usar boné. Ela ia pra praia, ela ficava com medo de tirar o chapéu. Ela estava sempre com algum lenço, alguma coisa. Ou franja. Eu quero ter a liberdade de não ter que usar a franja e poder fazer uma selfie sem cortar minha testa. Então, assim, a pessoa quer liberdade só. A pessoa quer se sentir normal perante aos outros. Ela não quer ficar mais bonita, ela quer se sentir normal. Então, é isso, E ter a segurança, né? Aconteceu comigo. Eu não fazia filmagem, não falava na internet, porque eu tinha bruxismo. Ah, sim. E tinha uma vergonha imensa. E era algo que me segurava, cara. Eu preciso falar. Fiz meu sorriso. Hoje eu faço até podcast. Aí, ó, viu? Isso é libertador, né? É libertador. Porque deixa eu só... Maravilhoso. E assim, tem as outras pacientes que não são só de estética, né? Por exemplo, a gente estava falando antes do podcast ali sobre as pacientes com lipedema, né? Isso. Que é uma doença crônica, progressiva, de acúmulo de gordura em membros inferiores e também nos superiores, nos braços também, mas desproporcional ao tronco, né? São aquelas pacientes que, por motivos hormonais, acumulam muita quantidade de gordura nos membros. Essas pacientes, por exemplo, o tratamento cirúrgico delas, que é uma lipoaspiração, mas não é uma lipoaspiração estética somente. É uma lipoaspiração para redução do tamanho, né, do volume dos membros, da circunferência dos membros, para que elas passem a ter menos dor, menos edema, melhora da sensação do toque, porque essas pacientes elas têm dor, a pressão, a qualquer toque elas têm dor. Então, assim, é uma cirurgia plástica, sim, é uma cirurgia estética, com fins estéticos secundários, mas o principal é melhora funcional e da qualidade de vida dessa paciente, porque ela melhora, inclusive, aí o ortopedista vai poder me dizer, porque as pacientes com lipedema, elas têm uma deformidade em valgo, no tornozelo e no joelho. Então, a paciente, ela anda assim, né? Então, a lipoaspiração, ela melhora, inclusive, a posição ortostática da paciente. Eu tenho até uma paciente, eu queria até te perguntar, porque é a família inteira dela, sabe? Ela falou, doutor, é familiar. É genético, sim, né? A família inteira tem, essa paciente veio com muita dor me procurar. Eu fiz esse diagnóstico, porque não é da minha área, então eu não vejo muito, mas eu vi que a perna dela, principalmente a região dos tornozelos, bilateral, e ela já tinha ido no vascular, tinha uma gordura em excesso. E é um tema que está alto. Super em alta, subdiagnosticado. Sim. E eu encaminhei ela para um cirurgião plástico aqui. E aí eu tô te conhecendo, é interessante falar sobre isso, porque ninguém falava. Né? Ninguém falava, e são pacientes que ficam à margem de um tratamento, da sociedade, de um tratamento adequado, sabia? Tanto eu clínico não entendi quanto o cirúrgico. que é lipedema. Mas então eu te convido. Se eu não entendi, imagina o público. Que lipedema tá bem alta agora, tá? Enfim, era um assunto pouco falado, mas é uma doença crônica, hereditária, né? 60% dos casos tem um componente genético e progressiva de acúmulo de gordura
desproporcional em membros. Então, assim, se confunde muito com obesidade, não tem a ver com obesidade. Claro, pacientes Aí tem obesas podem pontos ter locais lipedema. Pacientes que têm, assim... Você nunca viu pacientes, assim, que tem muito acúmulo de gordura em panturrilha, às vezes em tornozelo, culotes. Parece uniforme, assim. Você não consegue definir o que é tudo tornozelo e o que é... Sim. Fossa poplite aqui a região, a isso. perna inteira, redonda, assim. Claro, existem graus e existem tipos, né, de lipedema. Tem paciente que tem lipedema só em quadril e assim vai. Ou até só em braços, é menos comum, mas E tem. não adianta uma academia, Não, dieta. é hormonal. Claro, tem todo o tratamento multidisciplinar, né? Clínico, hormonal, nutricional, de educador físico, fisioterapeutas, etc, psicológicos também. Mas um tratamento bem realizado de lipoaspiração com a técnica correta no cirurgião plástico que é experiente, porque é uma cirurgia, é uma lipoaspiração diferente da estética, né? E tem que tomar alguns cuidados específicos. Existem alguns detalhamentos técnicos que são importantes para membros, né? Porque você pode lesionar, o ortopedista sabe falar muito bem, você pode lesar os nervos, os vasos, enfim. E eles são muito superficiais nessa região. É um tratamento muito diferenciado, mais meticuloso do que uma lipoaspiração normal. E devolve qualidade de vida para essas pacientes. Legal. É muito interessante, muito bom. E muita gente aí tem dor crônica nos membros, tem a doença e não sabe. Porque é pouco divulgada. É confundida com fibromialgia, inclusive, Sim, porque é uma dor crônica. O paciente fica em pé, sente dor. No final do dia está sempre com dor. Nossa, quanta gente sofre nem sabe. Né? Então, é subdiagnosticado. Mas a mesma coisa, por exemplo, o paciente tem bruxismo. E aí, se você perguntar... Também é subdiagnosticado, né? Muito subdiagnosticado. Né? Eu tenho uma expertise em desgaste dental, né? Mecânico e químico. Então, o que eu percebo, os pacientes estão... Inclusive, você me diagnosticou, né, doutor Júnior? Sim. Que eu não sabia. Sim. Eu passava pelos dentistas e falava, não, mas você tem... Você vai ver que você deve ter alguma gastrite. Você falou pra mim, uma das primeiras consultas. E depois de todo o tratamento, você também deu um ajustezinho mecânico ali. Sim, porque o que acontece, quem tem gastrite, H. pylori, refluxo gastroesofágico, o ácido clorídrico que está no estômago vai para a cavidade oral, por gravidade ele corrói quimicamente os dentes, os molares inferiores, e o paciente começa em algumas cúspides, chamam cúspides de contenção cêntricas inferiores, são as cúspides dos dentes voltadas para a bochecha, começa a diminuir lá, e as cúspides voltadas para a língua, ficam mais intactas. Começa a diminuir, a dimensão começa a baixar, o queixo começa a aproximar do nariz, começa a gerar dor de cabeça aqui por causa de um colapso ali mecânico. Então, os pacientes chegam com bruxismo, 9 entre 10 dentistas dizem não tem o que fazer, não pode colocar lente de contato, mas porque não sabem a estratégia restauradora correta para que as lentes de contato salvem esses dentes. É possível, sim, mas tem o jeito de fazer. E muda a estética facial do paciente, o bruxismo. Total, o paciente envelhece. Fica quadrado, com tudo encurtado. É uma síndrome. Né? O desgaste dental é uma síndrome. Toda síndrome é uma doença com diferentes etiologias. Né? Químico ou mecânico, pode ser trauma oclusal, bruxismo, apertamento, tudo combinado causa uma doença que está sendo chamada de envelhecimento precoce. Da arcada Derivado dentária, mas eu digo do terço inferior da face. Porque começa um lábio competir com o outro, aí ela vai no dermato, no cirurgião plástico, vai fazer o preenchimento, aí parece duas linguiças toscanas, uma em cima da outra, porque quando eu coloco, às vezes, só um algodãozinho ali para simular essa altura que ele perdeu, o lábio volta. Eu falo, olha, eu quero que você... E eu falo para os pacientes, eu quero que você faça o preenchimento labial, depois eu devolver a tua altura do terço inferior da face. E a tua dor de cabeça pode melhorar. Os eventos de bruxismo melhoram. Né? Então, tem pacientes que o bruxismo some. Outros, a ansiedade ainda trabalha um pouco, muito com apertamento. E sabe o que é legal de observar? Que, assim, eu tenho 2 pacientes que são de Blumenau, inclusive. Elas vão saber se elas me assistirem. Vou mandar o link para elas. Elas são gêmeas, univitelinas. Elas são idênticas. E elas têm 40 e pouquinhos anos. Mas uma tem bruxismo e a outra não. E a face delas é absolutamente diferente. Eu queria elas também aqui na A Letícia... não, gente, assim, ó... o bruxismo absolutamente mudou a face de 2 gêmeas que são idênticas, nasceram idênticas. E até a adolescência elas tinham a face igual. E agora, hoje em dia, hoje com 40, totalmente diferente. E aí é subdiagnosticado, porque passa... Porque existe... Talvez a medicina tenha a mesma coisa em outro nome, mas em nome em inglês é Single Tooth Dentistry, odontologia do dente único.
Ah, o dentista... Ah, tem um canal ali para fazer. Eu tenho uma paciente filha de médico aqui, rica, autocuidado total, né? Ela veio, inclusive, para diagnóstico, ela queria entender algumas coisas. Perdeu um molar, não que extraiu, mas teve que fazer um canal no molar. Mas eu perguntei, ô fulana, por que tem um canal no molar? Não sei, o dentista disse que o dente morreu, tem que fazer o canal, a polpa morreu. E eu fiz um diagnóstico pregresso, fui avaliar ali, o que acontecia? Ela, por causa do bruxismo, perdeu a guia canina do lado oposto, o canino já não fazia o movimento de lateralidade da mandíbula, e o molar dela, que carregava toda a mandíbula dela para o lado esquerdo, o molar direito fazia o movimento e tocava. E o molar não pode receber força de cisalhamento, que é força lateral. Só a força compressiva. Foi feito para isso. Então, foi contra o design de Deus. E aí começou a força lateral até matar o dente. E aí, quando eu recebi, ela tinha um molar escuro, porque o canal muitas vezes escurece o dente, na maioria das vezes, e o dente rebaixado. Porque quando o dentista restaurou o dente, o material era errado, mas enfim, restaurou o dente para ficar completo, ele continuou fazendo o movimento de lateralidade da mandíbula, que ele não pode receber essa força. O que eu fazia? Quebrava direta essa restauração. Aí ele cansou de trocar a restauração. Ele maquiou, mas não tratou a causa. Ele não entendeu a causa. E eu ainda não disse. Então ele restaurou, começou a quebrar, porque ainda estava fazendo movimento. Aí o que ele fez? Ele rebaixou o dente. O dente é menor, não tocava, e o dente de baixo já estava sofrendo consequências. Então, quando eu fiz esse diagnóstico, eu a ganhei. Então, é um aviso também para quem está estudando medicina ou odontologia. Nós ganhamos pacientes com diagnóstico. A gente não ganha o paciente com post bonito no Instagram. É isso que faz a diferença, né, gente? Diagnóstico certeiro, sim. O teu caso, o Dr. Jean, dono do Instituto da Dor, ele trata com resolvendo dores que a maioria dos profissionais não consegue resolver. Então, você vive de diagnóstico. Normalmente, eu falo que eu sou o 8º médico. O paciente, ele já passou em vários médicos. Mas que eu sou o 8º. Eu gosto. É uma série. Mas é porque assim, é a trajetória. Então, aquele paciente que ele tem dor crônica, ele vem sofrendo muito, sabe? Eu falo que dor crônica não se trata com uma receita e uma fisioterapia. Não, você tem que tratar o paciente. Depois você trata a lesão. Se você olhar para a lesão ou do cotovelo, ou do joelho, ou do ombro, e não ver o sono reparador desse paciente, a alimentação saudável, a atividade física, o ambiente familiar, quebrar esse ciclo da dor que o paciente vive, né? Então, não dorme direito, não namora direito, tem a dor por anos. Muda, ele é outra pessoa. É a medicina, a gente tem que transformar a famosa atual medicina do estilo de vida, né? Eu tenho minhas duas cunhadas, a Fernanda e a Ana Paula, aliás, um beijo para elas, eu vou mandar o link para elas me assistirem aqui, mas elas têm um projeto incrível que é o SEDO, SEDO, que a inicial dos quatro principais hormônios que a gente precisa estimular para ter uma boa qualidade de vida, que é a serotonina, endorfina, dopamina e ocitocina. Legal. SEDO. Então, é o projeto que elas têm, estão super divulgando e muito legal. E, assim, tem tudo a ver com isso também. A paciente que tem uma dor crônica, ela precisa ter uma visão ampla e geral, global, né, da sua vida para poder tratar, às vezes, aquela dorzinha que está lá, que não é ali, né? Sim. O problema, às vezes, ele está muito... É muito mais profundo. Eu posso falar por experiência própria. Eu fui mal diagnosticado. Eu sou viciado em futebol. Eu assisto São Paulo Futebol Clube todo dia. É um problema lá em casa. Minha mulher... Vamos sair, mas eu tenho um jogo de São Paulo. Eu não deixo sair. Mas depende do Depois do jogo. Depende, não. Quando é jogo normal, eu saio. Mas se for um jogo importante, não saio. E eu jogo futebol há muito tempo. Só que com 22 anos, eu fazia spinning. Em 2004, ali, fazia spinning 3 vezes por semana. Jogava futsal 2 vezes por semana. Campeonato de campo no domingo. Sábado era o único que eu tinha dia livre, assim. E aí, eu fui jogar bola um dia, pulei o alambrado, meu joelho desabou, assim, colapsou, eu não conseguia dobrar o joelho mais. Fui carregado para o hospital, o pessoal não entendia o que acontecia. Enfim, fui diagnosticado com síndrome de... Osgood-Schlatter. Mas isso é mais no crescimento, né? Mas eu já tinha 22 anos. Já não tem. E aí, fiz um ano de fisioterapia, enfim, fiz terapia até do Goiás na época. Enfim. E aí eu não consegui... Do Goiás, né? Acho tão bonitinho assim, não, mas do Goiás. Não, mas é do time. Tá, do time Goiás. Tá. Mas a gente então, fala assim, lá do Goiás. Tudo é do Goiás. E aí, isso foi assim, um ano antes eu vim pra cá, 2004, né? E eu fiquei sem jogar bola, tipo, eu jogava uma bola uma vez por semana, meu joelho já não respondia mais. Eu fiquei 18 anos assim, aí eu fui tratar com o Jean.
O Neto, que é o sócio dele, Neto Scadovelli, meu médico, eu falei, cara, eu vou ter que operar meu joelho e tal. Não, vai no Jean. Nem conheci ele. Fui lá, o Jean falou, não, tu tens síndrome anterior do joelho. Por exame clínico. E eu acho que na medicina falta exame clínico, você pegar no paciente, sentir. Na odontologia, então, total. É que tá tudo muito pautado em exames agora, né? Exames complementares, Imagem. exato. E procedimento, odontologia virou físico. procedural, então tem muita gente que... eu cobro consulta, obviamente. Ah, por que tu cobra consulta? Se eu vou no outro dentista, ele fala quanto que vai dar e já começa, às vezes. Eu, como assim? Tem que estudar, tem que preparar o paciente, enfim. E na medicina aconteceu isso. Então, eu já fiz exame clínico, viu que eu tinha síndrome anterior do joelho. Aí ele me tratou com ondas de choque, laser, não lembro, 12 Campo sessões, magnético, né? E Infiltração. hoje eu jogo futebol tranquilo. Tá assim, ó, tá perfeito. Então, faltou diagnóstico. Mas né, isso vida? acontece muito, né, Ingrid? Não sei se com você é assim. Então, eu recebo o paciente. Tudo bem, dona Maria, o que está acontecendo? Doutor, você pode ver meus exames? Né? E o que eu faço? Na minha anamnese, na minha trajetória ali do consultório que eu estou examinando, atendendo o paciente, eu falo assim, olha, eu vou ver o seu exame de imagem, mas eu deixo ele por último, para ele não me induzir um diagnóstico. Porque eu tenho imagem de ultrassom no meu consegue consultório. fazer a imagem, Então, né? eu faço o exame... primeiro eu faço a termografia, faço o teste da pisada, que é a baropodometria. Aí eu faço o exame físico, depois eu faço o ultrassom e escrevo 3, 4 prováveis diagnósticos. E quando eu abro o exame dele, eu mostro, a gente tá certo. Então tá faltando isso na medicina, você tocar no paciente, você examinar o paciente, né, você escutar o paciente, né? Então não sei se com você é assim na com cirurgia certeza, plástica, né? Com certeza. Mas isso aí remete ao que a gente já conversou lá atrás, né? A base, né? A base. A base. Eu falo assim, eu tenho um método do Dr. Júnior Silva. Só que, como é que você criou esse método? Hoje é replicável, tem um projeto de franquia, enfim. Mas como é que você criou o método? Eu não criei método nenhum. Eu fiz eu fiz como um escritor. Ele pegou palavras que existem e formou um livro. Mas as palavras, ou seja, a metodologia de diagnóstico, eu aprendi um pouco com o professor Geraldo na aula de anatomia, lá em 2000, quando eu estava na faculdade. Na semiologia, estomatologia, quando eu tive aula. Então, é o método diagnóstico, a palpação do temporal, a palpação do masseter, oclusão. Tudo a gente aprende na faculdade, mas ninguém faz. Aí, quando eu apresento o método, parece que eu sou revolucionário. Exato. Conhecimento de cardiologia, por exemplo, está aí há 70, 80 anos a última atualização, que não mudou. E eu tenho certeza, se você perguntar para... Não quero falar mal da classe, mas tem muito dentista que não sabe como funciona a cárie. Acha que a cárie é um buraco só. Não precisa ser dentista para entender que a cárie é um Por buraco. quê? Porque quer chegar lá no final do... Quer né? cortar caminho, Quer igual cortar você falou. Exato. E é a mesma coisa, assim, agora, né, botando na minha realidade, eu faço 80% da minha clínica, da minha prática, são procedimentos de face, cirúrgicos e não cirúrgicos. Então, a paciente que chega lá no meu consultório com alguma queixa de face, eu não consigo avaliar, mesmo que ela tenha queixa só de, sei lá, pálpebra, vamos supor. Eu não consigo avaliar só a pálpebra. Eu vou fazer uma avaliação global dessa paciente. Muitas vezes ela acha que ia chegar lá só para fazer um procedimento não cirúrgico e acaba saindo com alguma indicação cirúrgica. E vice-versa também. Por quê? A minha avaliação é global. Eu vou falar assim, ó. A gente vai sentar aqui. Eu sou cirurgiã plástica, faço todo tipo de cirurgia plástica, estética, corporal, facial, enfim. Mas também disponho de toda a tecnologia aqui dentro da clínica, as melhores, né, à disposição, e também estou atualizada em todas as técnicas de injetáveis aí, toxina botulínica, bioestimulador, preenchimentos, enfim. E eu vou indicar para você o que eu achar melhor, seja cirúrgico ou não cirúrgico. E aí eu faço a avaliação global da paciente, de acordo com o que ela apresenta ali. Claro que eu escuto as queixas delas também, mas eu dou a minha opinião, porque o diagnóstico é do médico, o diagnóstico é do dentista e da estética também, por que não? Por que a estética não é diferente do resto da medicina? Sim. Não. A medicina, ela é pautada no diagnóstico do médico. Então, a paciente ela pode ter a sua queixa, ela pode ter me procurado com a queixa que ela, né, veio. Mas o diagnóstico é meu e eu vou falar, esse aqui vai ser o melhor. Daí eu vou conversar com ela para ver o que ela aceita fazer. Agora,
existe uma situação, assim, que é bem interessante, que eu vejo bastante nas pacientes, assim, que como eu trabalho, eu transito muito bem nesses dois mundos, né? Tanto no cirúrgico quanto no não cirúrgico, é que, assim, as pacientes que elas fazem procedimento, elas tendem a achar que a cirurgia é o final do caminho e que, assim, a cirurgia substitui qualquer procedimento. E, às vezes, isso acontece. Às vezes, a paciente está lá e está na hora de fazer cirurgia mesmo, fez vários procedimentos, está na hora de fazer cirurgia, ok. Mas o que muitas pessoas não entendem é que os procedimentos têm o seu lugar e eles substituem, muitas vezes, a cirurgia para um resultado melhor também. Então, é vice-versa. A cirurgia substitui os procedimentos, mas os procedimentos substituem a cirurgia em muitas situações. Por quê? Existe educação correta. Às vezes eu consigo um resultado melhor fazendo procedimentos não cirúrgicos do que cirúrgicos. Sim. Né? Então, você mesmo, né, indica... o Júnior foi atrás achando que tinha que operar o joelho e não operou, né? Então... É a máxima do James Bond, do 007. Ele tem licença para matar. Mas tem uma frase no filme de Skyfall que ele fala assim, mas eu tenho que saber quando não matar. Exatamente. Aí que tá o pulo do gato. Esse é o difícil, né? Muitas vezes eu sinto prazer em dizer, você não pode ter esse procedimento. Você vai ter um clareamento. Ô, Ingrid, esse é o mais difícil, né? A gente gasta mais saliva e mais tempo com o paciente explicando o porquê não fazer. E aí onde vem a minha pergunta, como lidar com o excesso na cirurgia plástica? É o que chama distorção de imagem que o paciente tem, é assim que chama? O excesso? Teve uma menina que morreu recentemente, famosa, inclusive ela é muito amiga de uma paciente minha, então foi um momento difícil ali. E eu não conhecia essa menina, famosa, mas eu não conhecia, mas ela foi fazer um procedimento, eu não sei o nome dela. Ela foi no Power Couple, um programa da Record, eu acho, ou da Band. E ela era famosa, né? Influencer, trabalhadora, pelo que meus pacientes falam. Não, a menina é muito trabalhadora. E foi fazer uma cirurgia e morreu. Quando eu a vi, a menina linda, linda. Eu já julguei. Eu falei assim, nossa, o excesso de vaidade foi de novo fazer um procedimento. Eles falaram que não, ela evitava. Ela queria fazer aquela... Ela foi atrás do joelho, um negócio que ela foi fazer, parece. Posso estar enganado. E, na verdade, não é nada que isso que eu pensei. Joguei até o caráter dela. Pô, menina fútil, não sei o quê. Então, vai na tua pergunta. Não, mas é isso. Qualquer procedimento tem risco, né? Qualquer seja cirúrgico ou não cirúrgico. Exatamente. Né? Você tem que saber aonde não indicar um procedimento, seja por saúde do paciente, a pessoa às vezes não está ali em condições de saúde para executar um procedimento. Então, aí isso eu acho que são coisas assim mais palpáveis, né? Agora, você tem que saber também quando não indicar, porque a paciente está pedindo um excesso ou uma coisa que é um milagre, que ela está achando que vai ser um milagre, que a cirurgia plástica, muitas vezes... Porque, assim, como você falou, né? Que você é o 8º médico que a paciente procura, mas, no caso da dor, mas no caso da estética, a paciente que procura o cirurgião plástico também é o fim da linha. Ela já passou pela esteticista, pela fisioterapeuta, que fez a drenagem, pela dermato, que não sei o quê, pelo não sei o quê. Aí chegou na cirurgiã plástica, e quando chega em mim, na cirurgia plástica, ela acha que eu sou a que vai promover um milagre na vida dela. Lâmpada. Né? E não é assim, né? A cirurgia plástica não é milagre. A cirurgia plástica ela tem que ser indicada e bem indicada em cada caso ali, mas dentro de uma expectativa real do que é possível fazer. Então, eu coloco a paciente sempre com o pé bem no chão em relação aos resultados e o que eu sou capaz de entregar para a paciente. Então, esse é um segredo importante também dentro de um consultório, até para os médicos que estão começando. Você tem que ser honesto com o seu paciente. Você não pode prometer mundos e fundos e dizer que vai fazer isso, aquilo que você sabe que você não vai conseguir, porque depois o paciente vai ficar insatisfeito, né? E aí vira uma bola de neve. Aí você começa a ter insatisfação, aí você começa a não ficar mais feliz no que você está promovendo ali também isso no aí seu você começa também a perder a mão, né? Você começa a se perder naquele... Exatamente. Né? Ô, Ingrid, então, vou mudando um pouco de assunto, mas ainda falando da tua atividade. Como é que a cirurgia íntima entrou no teu escopo de atividades? Porque quem não lembra, ou quem não assistiu,
Ela foi no The Noite com o Danilo Gentili. O Jean tem que assistir, hein? Verdade. Eu já Preparado pode É legal, foi legal. E foi engraçado demais. E ela falou muito sobre cirurgia íntima, né? Uhum. O que é, para que serve, de onde vem. Quando faz. Onde mora. E tá tendo procura e como que é isso aí? Como é que você entrou na tua vida? Né? Então, como é que acontece? Quando eu fui convidada para fazer a entrevista lá no Danilo Gentili, que foi em 2016, eu já realizava muitos procedimentos cirúrgicos, né? Então, foi por isso que eu fui convidada, né? Exatamente. Mas depois disso, realmente, depois dessa entrevista, deu um boom e realmente as pessoas começaram a entender um pouco melhor como funciona essa cirurgia, que é a chamada ninfoplastia e todos os tratamentos cirúrgicos e não cirúrgicos relacionados à região genital feminina, né? Região íntima feminina. Então, só feminino. Feminina, eu trato pelo menos só a feminina. Eu trato só a interessado. feminina, né? Mas existe a masculina também. Calma. Existe a masculina também, mas antes que me perguntem, eu fortemente não aconselho a realização de preenchimentos com substâncias aloplásticas não absorvíveis em membros difícil. masculinos. Não, você tá falando muito difícil. Aumento peniano. Aumento peniano não com então aquele link no e-mail não funciona? Como é que chama? Com substâncias não absorvíveis, como, por exemplo, PMMA. Pode criar necrose, né? Infecções, existem enfim, inúmeras... Não, tu tá brincando. Sim, claro. Pode acontecer, inclusive, com gordura ou não, com tu tá ácido brincando hialurônico. que as pessoas fazem aumento peniano com Sim. PMA, aquele PMA mesmo que... existe. Quer dizer, existem pessoas que realizam, mas eu e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica fortemente desaconselham. E fica... Não proíbe, ele é rígido? mas desaconselha. Ele é rígido? É um material que fica rígido, Uhum. Enfim, Meu Deus. eu não realizo estética em região íntima masculina, mas a feminina existe uma gama de procedimentos que podem ser realizados, cirúrgicos e não cirúrgicos, nessa região. Então, muitas mulheres, inclusive, quando assistiram a entrevista, não sabiam nem que existiam, se identificaram com aquilo, procuraram. O meu Instagram, nesse dia, no dia da entrevista, no dia que eu dei a entrevista, eu ganhei 35, 40 mil seguidores nesse 40 mil no seguidores. dia, porque era muita audiência, né? Claro. Inclusive, né, hoje, assim, não sei se a televisão o pessoal tá muito na internet, né? Mas ainda tava naquela transição, assim, o pessoal ainda assistia muito a televisão. Mas tenho certeza, se você for em qualquer talk show aí, vai... Ué, mas o que eu tô... Olha aqui, ó, o que eu tô aqui. O YouTube, hoje em dia, podcast, tá voando aí perto da televisão. E qual é o procedimento mais procurado pelas mulheres? Em relação à estética íntima, é a ninfoplastia ainda, né? Que é a redução volumétrica, né? Redução de tamanho da mucosa dos pequenos lábios da vulva, né? Então, a vulva tem os grandes lábios, que são os que estão por fora, onde tem pelos, e a interna, que são os pequenos... Aí, as pacientes têm até uma confusão aí. Porque, às vezes, os pequenos lábios, eles são tão grandes e fazem tanto aquela barbatana para fora, que elas acham que aquele ali são os grandes lábios, né? Olha só, existe até uma distorção de identificação anatômica, porque as pacientes entendem, né, qual é o grande, né? Às vezes, nela, é aquele ali. E então, aí, a gente redução. resseca, inclusive, a gente consegue retirar uma parte ali que está mais escurecida, que fica em contato com a calcinha, que pelo trauma ela escurece, e também por fatores hormonais vão escurecendo ao longo dos anos. E a gente, então, assim, rejuvenesce, Isso gera embeleza. muita insegurança pra mulher, né? Exato, rejuvenesce, embeleza. Eu já fiz ninfoplastia, eu fiz inúmeras ninfoplastias já, mas só para dar um exemplo, assim, eu já tive pacientes, mas teve uma especificamente que ela era virgem, ela tinha 16 anos, nunca tinha tido relação, e ela me procurou junto com a mãe dela e tal para fazer, porque aquilo ali já incomodava ela se sentia intimidada e tal. E eu falei, olha, se a gente vai fazer, você não precisa ficar... Né, você não vai perder a virgindade com essa cirurgia, não vou... Enfim. E depois, o dia que você encontrar um namorado, que você tiver a sua primeira relação, eu quero fazer uma aposta com você aqui. Se esse seu namorado identificar
que você fez já algum dia essa cirurgia, você volta aqui que eu te devolvo o dinheiro da cirurgia. Bom. E depois garantia. ela voltou, Ela ela veio. falou assim, doutora, eu tô com um namorado já, tive minha primeira relação também. Não tem, ele não sonha que algum dia a minha vagina, enfim, era de outra forma. Engraçado, também né? o cara tá em outro momento lá, ele não tá lá examinando, né? Não é. Tá escuro, né, outra Júnior? coisa, o escuro. Então. Mas é muito Legal, importante, né? porque Bem isso legal gera... Isso gera muita insegurança nas mulheres, né? Porque... Eu tenho um amigo que ele formou comigo e ele tá em São Paulo. E eu vi uma entrevista dele. Ele fez ginecologia, se eu não me engano, tá? E ele tá fazendo cirurgia íntima, então ele fez uma entrevista com a Gretchen. E assim, falando Você fez sobre pouca isso e cirurgia. Ela tal. já E fez bombou, muita assim, cirurgia. sabe? Aham. Eu falei, que legal. Não, Não, essa é uma área bem interessante. A gente pode fazer vários procedimentos não cirúrgicos também. E a gente também envelhece, né? A gente envelhece, então Sim. o dente envelhece, né, Júnior? Envelhece. As articulações envelhecem, Sim. tudo envelhece. tudo. Né? Legal. Então, a gente trata envelhecimento precoce do sorriso, envelhecimento precoce das articulações, Músculo esquelético. envelhecimento precoce... Da região íntima. Da região Não, íntima então, também. ó, a Ingrid não trata só o rosto, viu, pessoal? Isso aí. Não, faço cirurgias corporais também, Sim, tudo, legal. né? Claro que, assim, como eu falei, 80% hoje me procura por procedimentos de face, mas a cirurgia plástica, lipoaspiração, prótese de mama, ninfoplastia, muito procurada, muito procurada. Show de bola. Bom, gente, Passa rápido, Passa né? rápido, Quando né? é bom, Que, já passa deu? rápido. Já Aí, ó. já passou 15 minutos até. Gente. Olha, é muito rápido. Conversa boa, flui. Olha, Quero agradecer os patrocinadores. Isso, ó, agradecer a Fat House, Isso. Uniprime. O pessoal tá com a gente aí desde o início. A Ingrid, né? A Uniprime é uma cooperativa de crédito. Sou o cliente. E nos ajuda muito e tem propostas bem interessantes. Procurem. Eles fazem um atendimento individual, assim, é bem legal, sabe? Eu Voltado tô com eles desde também, 2016. Pra saúde também. Sim, é bem interessante. porque às vezes o profissional de saúde só quer saber de trabalhar, né? Isso, O paciente e não exatamente. pensa no resto, né? E a Uniprime, ela, pelo que eu vi, não só pelo patrocínio aqui, pelo atendimento lá, é muito personalizado, ajuda a reduzir taxas e nos ajuda a entender, porque eu sou dentista, né? Eu não sou dentista que eu sei dos números, que eu sei das taxas dos impostos, meu contador tem que me explicar tudo todo mês, todo trimestre, tem aquele monte de coisa. E que eu vi na Uniprime essa ajuda aí, íntima aí. Não, eles são diferenciados. Quando eu formei, foi o primeiro banco, veio do Paraná, agora eles estão aqui em E a Balneário. Vet House, que é... Ó, essa eu Uber sou de suspeito. Uber de cachorro. Não, a Vet House. Meu irmão é veterinário, que tá? legal. Aí a gente tem um projeto de também tratar dor nos cachorros, gatos, né? Porque eles também têm dor. E ele vem aí com essa força aí pra gente. Tá aí, tá A gente fala trabalhando Uber de e cachorro acho porque que é Uber de Você não cachorro. pode pegar teu cachorro e levar pra creche, levar pro hospital, levar... Isso, ele, você ele, tem ele faz... atendimento domiciliar, Ah, que tudo é bem legal. legal. Que legal. Legal. Bom, gente, eu quero agradecer aqui a presença ilustre, honrosa, do que eu já disse no início, a doutora Ingrid. Eu tenho total admiração por ela, porque ela é gente como a gente, alto nível científico, alto nível clínico e alto nível de ser gente boa, né? Imagina. Eu tenho eu que eu ia falar ali no antes. Uma vez eu fui fazer anestesia nela. E tem uma certa anestesia aqui numa região da boca que às vezes por alguma variação anatômica. Geralmente pega. CRM positivo. Sempre. Quando é Eu parente, até imagino o que parente, aconteceu. dentista e médico, dá tudo errado. Sempre tá um problema. E a anestesia não Apesar de pegava. que meu tratamento foi 100%, gente. Não tem, olha, né? E olha, eu vou Você falar. fez o quê? Fez uns 4 anos? O que? Suas né? lentes? Foi 2020, porque foi eu lembro da pandemia. Não, 2019. 2019. Final de 2019. Dezembro de 2019. Isso aí. Vamos fazer Vai 4 anos. 4 anos. A Ingrid ela chegou pra mim, Júnior, ela passava ali, eu era dentista ali na Medical, era paciente do meu ex-sócio ali, meu amigo Gustavo Zanardi. E Eu fiz o Invisalign fiz o Invisalign lá antes. antes. Exatamente. E ela passava ali passava correndo. Ela não queria fazer lentes e o Gustavo incentivava você a fazer as lentes.
Mas por quê? Porque eu tinha uma crença limitante que eu falava, vai ter que desgastar. Eu não quero desgastar meu dente já era bonito. Eu só fiz um pequeno ajuste com o Invisalign e o meu dente era bonito. Eu não queria desgastar de jeito nenhum, só que ele era curto. Eu entendia que eu tinha dente curto, que eu ia ser melhor. Ela tinha dentes alinhados, dentes curtos, mas eu tinha resina aqui nos centrais. E depois eu expliquei meu trabalho e demorou, né? Até você resolver fazer. E aí, quando ela falou, divulgou nas redes sociais, vou fazer lentes de contato. Veio não sei quantos... Uma enxurrada de crítica. Vai ser mutilada, porque infelizmente os bons pagam pelos ruins, né? Então as pessoas veem aqueles dentes toquinhos ali desgastados, acham que é para toda situação. Muitas vezes esse preparo existe para uma coroa, um dente com canal, mas a situação é bem específica. E o que a gente fez? Nós filmamos o tratamento dela inteiro, então eu vou fazer um merchan. Tá no meu Instagram, no destaque lá, sem desgaste. É o tratamento dela inteiro filmado, passo a passo. É muito story, mas mostrando o diagnóstico, eu mostrando que realmente sem desgaste, eu pousando a lente sobre o dente dela, conservando os dentes, fazendo o movimento de lateralidade e gerando uma estética. Então ela já era bonita, já tinha um sorriso alinhado, então meu desafio foi deixar ela mais bonita ainda. Fico muito feliz que eu consegui. E é um orgulho ser teu dentista, né? Ser teu amigo. E eu me inspiro em ti porque a gente tem que seja assim, gente boa, a gente tem que ser íntimo do paciente, tem que abraçar o paciente. Se colocar no lugar do paciente. Se colocar no lugar dele, exatamente. Compaixão, né? Isso é muito importante, isso falta nas pessoas. Mas não pode esquecer da parte importante, saber fazer diagnóstico e saber fazer. Claro. Então eu te admiro muito, muito obrigado por ter obrigada. vindo, minha querida. Espero que tenha gostado. Viu de Floripa. Estacionou o carro lá fora. E desculpa por ter demorado tanto aí pelo convite. A gente ficou, vamos arrumar uma data. Mas conseguimos. Estreou, né? O novo estúdio. O novo estúdio. Tomara que traga muita sorte, muito sucesso. Você vai trazer. Tanto é que quando ela vai lá no consultório, uma fotinha já me rende não sei quantos, 40 seguidores, para 3 pacientes. Já vai fazendo isso pra gente. Esse podcast vai ser muito legal, porque, inclusive, assim, aí, sei lá, daqui 1 ano, 2 anos... Ai, doutora, como foi a tua trajetória? Não sei o que, assiste esse aqui, ó. Perfeito. Pronto, legal. Né? Perfeito. E a primeira participante feminina, para as haters que falavam que a gente é podcast de homem, todo mundo camisa preta, bombadinho, querendo falar só entre homens, não. É o tema. Parabéns aí, veio alegrar aí nossa noite. Vou esperar os próximos convidados aí, que com certeza vão ser com muita qualidade. Tu vens de novo falar de outras coisas. Gente, muito obrigado, então. Obrigada. Valeu pela audiência. Boa noite a todos.